O que é doença rara? São 50 doenças, 50 indivíduos em 100 mil pessoas com aquela doença. Isso é doença rara, para baixo. A esclerose lateral amiotrófica é de 2 a 4 por 100 mil pessoas. É muito raro. É muito raro. E por ser muito rara, quem é que vai pesquisar doença muito rara? Só português. Porque não tem sentido, porque não dá dinheiro. Uma medicação, ela passa por várias etapas. Ela passa pela descoberta dela, do sal dela. Depois trabalha em vitro, tem vidrinho mesmo. Em vitro, eu trabalho. Depois em modelo animal, ou seja, modelos animais. Nós utilizamos muito camundongo. Utilizou-se muito macaco, cachorro, coelho, hoje camundongo. E nós temos hoje as leis protetoras dos animais, e dos corintianos também. Tem as leis protetoras também. E cada vez está mais difícil de fazer pesquisa. Cada vez mais difícil. Está tão difícil que nós estamos propondo fazer trabalho científico com barata. Quer ver quem vai querer proteger barata? Porque está complicado fazer proteção, trabalho com os animais. Cada vez mais complicada está a condição. E como vai ficando complicada, cada vez mais detalhes, vai encarecendo. Vai encarecendo. E esse medicamento, agora pesquisado em modelo animal, parece que ajuda, parece que funciona, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Aí nós vamos testar essa medicação em voluntário sadio. O que é o voluntário sadio? É o voluntário que não tem aquela doença. É o voluntário que não tem doenças limitantes. Diabetes complicada, hipertensão complicada, tal. Esse é o voluntário sadio. Porque não tem um voluntário sem doença. Não existe isso. Não existe. Já nascemos, não tem jeito. Nós já começamos com as nossas doenças já. E o que se faz no voluntário sadio? Vê se aquela medicação ela não traz um problema maior para o indivíduo. É isso, pessoal. Se faz a pesquisa com um número pequeno de pessoas. Não mata e não aleja. Então pode continuar o trabalho. E é feita depois a introdução daquela medicação numa população escolhida daquela enfermidade, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Nós fazemos isso mais ou menos com 100, 150 pacientes. E vê o que acontece. Parece que melhora. O que melhora? Ou a força, ou a respiração, ou o dia a dia, qualidade de vida, ou proteção. Parece que protege. Parece que a pessoa vive mais. Isso foi visto naquele trabalho com Velusov, inicialmente. Então agora vai para uma outra fase, chamada fase 3, que é o duplo cego randomizado. Duplo cego não é o primeiro marido. Tá bem? Duplo cego significa que você pega uma população com aquele problema, de uma forma aleatória, não escolhida. Um indivíduo vai para aquilo que se chama remédio e o outro vai para aquilo que se chama placebo. Só que o placebo e o remédio, eles têm que ter o mesmo jeitinho. A mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo peso, com todas as características iguais. O médico não sabe quem é que está tomando o possível medicamento, quem é que está tomando o possível placebo. E o paciente não sabe se ele está tomando o possível remédio ou o possível placebo. Toma-se aquela medicação por um período X, que não é menor que 10 meses, para esclerose lateral amiotrófica. E nesse período X, terminado esse período, recolhem-se as informações e vê o que aconteceu com aquela população. Abre-se o código e compara-se aquele que tomou a medicação com aquele que tomou o placebo. E vê se tem diferença. Poxa, parece que tem diferença. Aumentou a longevidade, foi isso que foi feito no trabalho. Aí agora vai para a fase 4. Fase 4, amplia-se aquela medicação para uma população com aquele problema e verifica-se se aparece um efeito adverso. Não existe remédio sem efeito adverso. Não existe atitude que nós façamos que não tenha efeito adverso. Não tem jeito. Ou atitude ativa ou atitude passiva. Sempre tem um efeito adverso. A relação entre pessoas sempre tem um efeito adverso. Se casamento tivesse bula, o padre morreria de fome. Imagina o que pode acontecer. Né? E é a melhor instituição que existe.
Não se tem dúvida, é o que segura a sociedade, mas tem efeito adverso. E assim é igualzinho com a alimentação. E vejam as informações de televisão. Hora não pode comer ovo, outra hora pode comer ovo, outra hora pode comer isso aqui, não pode comer aquilo. E as coisas vão mudando. Vai aparecendo. Isso dá diarreia, isso engorda, isso faz negócio. E é sempre desse jeito. Sempre tem um pequeno problema dessa parte. E a fase 4 é para verificar se o efeito adverso presente ele é maior do que o possível efeito benéfico. Ou se o efeito adverso ele é deletério para as pessoas. E certas medicações liberadas, já, quando elas começam a ser utilizadas de uma forma mais sistêmica, verifica-se a presença de efeito adverso. Exemplo, talidomida. Quem aqui já viu a história da talidomida? Quem já ouviu? Levanta a mão. Certas pessoas não podem levantar a mão. As vítimas de talidomida. Por causa do desenvolvimento anormal dos membros que aparece. Veja que foi uma medicação que foi liberada para a gestante, para trabalhar, diminuir a ansiedade delas aos encontros. Verificou-se depois o efeito adverso do feto, que aparece. E certas medicações, isso acontece. Um dos remédios interessantes, mais recentes, o Vioxx, anti-inflamatório. Ótimo anti-inflamatório. Maravilhoso anti-inflamatório. Só que ele era ótimo para o coração também, porque fazia o coração parar. Fazia o coração parar. E o laboratório sabia desse efeito adverso. Olha só, por isso foi retirada a medicação da praça. E o laboratório sendo processado. O que se tem? Muito cuidado, portanto, com aquela história, se bem não fizer, mal não fará. Se bem não fizer, mal fará. Isso com qualquer coisa, com qualquer condição, mal fará esse tipo de condição. Portanto, muito cuidado com os medicamentos. Muito cuidado com os chás. Muito cuidado com as fórmulas que são colocadas. E aquela medicação que passa por todas essas fases, terminada essa fase 4, o laboratório submete aquela medicação aos órgãos regulatórios. Tem os órgãos regulatórios na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o mais conhecido, que é o FDA. No Brasil, é a Anvisa. E tem que controlar. No Brasil, vocês escutaram, viram e ouviram falar de um assunto muito interessante a respeito das próteses mamárias. As pessoas colocaram muitas próteses mamárias sob efeito estético, privadamente. Só que agora começaram a aparecer as complicações, a ruptura da prótese, e aquela ruptura fazendo com que o material que estava dentro dela, entrando em contato com a mama da pessoa, que for submetida àquela prótese, aquilo faz um processo inflamatório e umas complicações enormes. E está vindo o prejuízo para o SUS. E quando fala SUS, é para nós. Iniciou de uma forma privada e agora sendo contabilizada sob uma forma coletiva e pública. Então veja que a Anvisa tem que controlar essas condições também. Ela tem que controlar as próteses, prótese do quadril, prótese do joelho, prótese dos estentes de coração. Igualzinho, é a mesma coisa, então tem que ser controlado. Quanto mais controle tem, mais caro vai ficando. E o medicamento, hoje, 2012, passando por todas essas etapas, quando ele chega no final, custa $1 bilhão. Vezes 1,8, vamos facilitar, vezes R$2, porque agora tem R$2 bilhões custa o remédio. E esse remédio agora chega para as nossas farmácias. E chegando na nossa farmácia, alguém tem que comprar. Quem vai comprar? A população que tem aquele problema que vai comprar a medicação. Bom, vamos supor que apareça um remédio hoje para esclerose lateral que vai custar $2 bilhões. Nós vamos dividir com a população. Qual que é a prevalência? 2 a 4. Vamos colocar 4 para facilitar. 4 por 100 mil. 40 por 1 milhão. 410 milhões, que é a população de São Paulo. Nós temos que dividir aquele 2 bilhões por 400. São Paulo representa 1/3 do mercado consumidor. Então vamos colocar vezes 4. Então veja, a conta não fecha. Por isso que torna-se difícil a chegada de uma medicação que mude a história natural da doença. Nós precisamos, portanto, proteger o laboratório. Como se protege o laboratório? Protege-se
fazendo as patentes. O laboratório pega o sal, ele patenteia aquele sal, aquela fórmula química, para que ele possa utilizar aquela medicação. Só que as patentes, elas têm prazo de validade. E o prazo de validade começa quando ele registra. E ele tem que registrar rápido. Se não registrar rápido, um outro pode furar. Hoje tem hacker em tudo quanto é canto. Veja a história do Demóstenes Torres. Ave Maria. Vocês acreditam em tudo aquilo, não? É só hacker pega tudo hoje. Se vocês forem no Google Earth, no Google Maps hoje, e colocarem a casa de vocês podem ter certeza que vocês estarão na frente da casa, lá na fotografia inteirinha, pode entrar. Está lá, fotografia perfeita, nossa, perfeita. Hoje, nós não temos mais aquela liberdade, está tudo registrado. E um hacker, ele pode muito bem entrar no laboratório, identificar qual que é a pesquisa e passa a informação para o outro. E o outro já registra, se for algo muito interessante, porque ele paga e registra. Quem registrar primeiro, tem aquele saldo. Só que está contando o tempo. Se ele demora muito tempo para fazer a pesquisa, ele vai perder a chance de introduzir o medicamento, ele vai perder a chance de introduzir o medicamento e utilizar aquela medicação por um período grande. Qual que é o tempo, mais ou menos, para o remédio chegar na prateleira? Do sal para a prateleira. 12 anos. Portanto, o laboratório ele tem mais ou menos 8 anos para trabalhar, porque a patente dele funciona por 20 anos. E em 8 anos, ele tem que pagar a conta dele. O que lhe parece? Será que o laboratório tem interesse em estudar medicamento para doença rara? Não tem. Ele tem interesse para estudar doença que não seja tão rara. Será que ele tem interesse em estudar doença de país pobre? De jeito nenhum. Por isso que não tem remédio novo para tuberculose, não tem remédio para lepra, não tem remédio para malária, porque de país pobre que aparece. Os remédios são para país rico, aqueles que podem pagar as medicações. Depois, para entrar, a AIDS teve muito interesse por causa disso. E veja quantos laboratórios que entraram na linha de tratamento para a AIDS. É uma doença de país rico também, que aparece. E foi comprado. Por isso que houve necessidade de quebra de algumas patentes, porque o remédio era muito caro. E o Estado começou a ter problemas. Que Estado? O Estado que deixa e faz a saúde ser pública, universal. O Brasil é interessante. É um dos poucos países do mundo que a saúde é pública e universal. Os Estados Unidos? Não. Não é. Japão? Não. Não é. Canadá? O indivíduo paga um pedaço. Está certo que aqui nós temos um desperdício enorme de dinheiro, de impostos jogados fora. Vocês estão acompanhando também. Mas todos têm direito ao SUS. Por isso nós temos que fortalecer o SUS. Eu gosto muito disso. São Paulo é interessante. Quem tem uma doença especial como essa, tem uma medicação para ela, essa pessoa vai lá na Secretaria da Saúde e tem um medicamento gratuito. Gratuito não é tão gratuito, não. Nós pagamos por ele. E é por uma portaria. É uma portaria nacional, ela não é estadual. Mas nem todos os estados mantêm essa constância da utilização da medicação. E não é só para esclerose lateral amiotrófica. É para esclerose múltipla, para AIDS, hepatite e outras doenças que são colocadas também. Então nós temos uma lei muito interessante em relação ao aspecto de saúde. O remédio chegou a ser dividido. Não tem como. E como será dividido? Uma medicação nova como esta, alguém tem que pagar a medicação. Aqui no Brasil, nós temos, pela nossa Constituinte, não é lei, é mais do que lei. É uma condição pétrea. A saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. Vejam só que interessante. E se aparece uma forma terapêutica, o Estado ele é responsável por aquela forma terapêutica. Agora, isso é interessante. Nós falamos em saúde e falamos em direito. Saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, social e jurídico. Isso é saúde. É diferente de doença. Doença é uma alteração da nossa homeostasia, do nosso equilíbrio. Isso é doença.
E o que se fala na nossa Constituinte é saúde. Então, o Estado, ele tem um dever ainda maior do que tratar a doença. Ele tem que manter o estado de saúde do indivíduo, sob uma forma plena. E plena é física, mental, espiritual, social e jurídica. O Estado tem que estar presente nessas condições. Daí a necessidade dessas reuniões. Isso eu fui aprender lá nas assembleias americanas também. Interessante esse aspecto que é colocado. E eles brigam pelos direitos. Só que quanto mais se briga, quanto mais se regulamenta, mais caro vai ficando. E é interessante que em 91, uma medicação, ela custava, 91, 92, ela custava $300 mil. Nesse período, 3 vezes mais o preço que ela estava valendo. E alguém tem que pagar isso. E aí vem o interesse. Muitas das coisas que acontecem, elas acontecem por interesse ou por desinteresse. Certos laboratórios têm certos sais importantes trabalhando, só que se ele for muito caro, não tem interesse. Se ele for interessante para a liberação, para aumentar a ação no mercado, eles liberam. E até o momento adequado para a liberação dessas substâncias. E quando nós vamos no clinicaltrial.gov e pega lá, 92 tal remédio sendo testado, não terminada a pesquisa, 93 não terminada, 95 não terminada, 98 não terminada, não funcionou, será que não funcionou? É igual a história política que tem aqui hoje. As coisas são filtradas e elas aparecem sob uma forma de interesse para aquele momento, e o interesse sempre é a parte econômica. Ela está sempre presente, não tem jeito. Se fala em ética, se fala em moral, se fala não sei o quê, mas não tem jeito, o interesse ele é econômico. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, fomos vendo que, passando os anos 93, 94, 95, nenhuma outra medicação foi liberada. 98, nenhuma. 2000, nenhuma. E começamos a fase 2002 da célula-tronco. Nossa, foi um estímulo enorme para a esperança em relação à cura dessa doença, o que aparece. E quando apareceu a célula-tronco, o Brasil tinha uma lei, que era uma lei que proibia praticamente pesquisa com célula-tronco embrionária. Por causa da nossa formação religiosa também, porque estaríamos matando embriões. Foi feita uma lei que seria possível fazer investigação, pesquisa com célula-tronco, utilizando célula-tronco embrionária. E, passado o tempo, nós mantivemos essa condição de utilizar pesquisa com célula-tronco embrionária. Isso foi em 2005, nós estamos em 2012, são 7 anos. Nesses 7 anos, quanto que o Brasil investiu em célula-tronco embrionária? Pesquisa. 60 bilhões de reais. Os Estados Unidos têm uma lei contrária à utilização de embriões para pesquisa com célula-tronco embrionária. O estado da Califórnia, lá a lei não favorece, investiu, nos últimos 3 anos, 2 bilhões de dólares. Onde vocês acham que haverá descoberta? No Brasil ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Se por um acaso tiver um célula-tronco que seja utilizado para tratar esse tipo de doença, de onde será a descoberta? Americana. Nós teremos que comprar. E o interessante é o seguinte, cada coisa que vem de fora, lá custa 1, aqui custa 2,5 a 3. Nós vamos pagar 2,5 a 3. E aí é que vem. Então fica caro para o Estado de novo. E até agora não tem a liberação de célula-tronco para tratamento desse tipo de problema, esclerose lateral amiotrófica. Mas não é privilégio nosso, no mundo todo. Há pessoas que se aproveitam da angústia dos pacientes, da angústia dos cuidadores, dos familiares. E eles falam, nós temos aqui célula-tronco. Nós estamos tratando de uma forma compassionada. Pesquisa não se paga. Pesquisa é financiamento. Pesquisa é financiamento do Estado. Ou a própria população, isso na Califórnia, eles fazem doação para os laboratórios para que eles façam pesquisas específicas para certas áreas. Dentre elas, célula-tronco embrionária também, que aparece. Só que certos indivíduos cobram, equivale 50 mil a 100 mil reais aquilo que eles fazem tratamento com célula-tronco.
Quando era tratamento em Trinidad e Tobago, as pessoas pouco acreditavam. Quando era em Kiev,